E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de configuração da interface e alguns recursos aqui de interface do Maya. Bom, nesta aula eu vou abordar alguns recursos de isolamento de objetos, né, para poder trabalhar focado em um objeto só, se você preferir, porque às vezes você tem vários elementos na cena e de repente você quer dar uma atenção maior, focar mais num objeto específico, então a gente tem um comando aí conhecido como isolate para poder isolar esse objeto. E vamos ver outras configurações, como trabalhar com layers também, é bem interessante. O modo de isolamento no Maya funciona da seguinte forma. Aqui com essa cena selecionada eu tenho esse bully, né, que está ativo, está selecionado. Se eu quiser ocultar os demais objetos e deixar o bully visível na cena, aqui na barra de menus de painel, na barra de ferramentas, desculpa, na barra de ferramentas de painel, vou dar um zoom bem aqui, ó, tá? Olhando este botãozinho aqui, ó, ok? Ele é o botão de isolamento e esse botão ele vai funcionar de acordo com a quantidade de objetos selecionados. Você precisa ter pelo menos um objeto selecionado, que nesse caso aqui é o bully, tá? Então quando eu clicar nele, ó, ele vai descartar os outros objetos e vai focar somente no bully, a seleção, né, que você fez, ele vai deixar aqui visível na cena. Uma coisa importante é que você não pode ficar deslocando o objeto. Por quê? Porque senão ele vai sair da posição original dele e quando você retornar com os outros elementos, quando você desligar esse botão do isolamento, ele vai voltar na posição que eles ficaram ocultos, tá? Então só toma cuidado com isso. Então o foco desse botão é mais para você se concentrar em um objeto específico, ok? Então tá, esse é o modo de isolamento. O Maya também tem esse outro botãozinho aqui, ó, que é o X-Ray, né? Você tem esses dois quadradinhos aqui, ó, é o botão X-Ray. Ele serve para deixar os objetos transparentes na cena, ó, tá? Esse com transparência você consegue ver através desses objetos, ok? Você também pode usar aqui na barra de menu de painel, você tem o menu Shading, tá? Aí tem aqui a opção X-Ray, que você pode estar escolhendo. Então eu vou ligar aqui o X-Ray, olha lá. Ele como ligasse aqui na barra de ferramentas também dele. Então deixar desligado, X-Ray. Olhando essa chaleira aberta, essa que está aqui, ó, tá vendo? Ela tá branca ali, mas é porque está abaixo da mesa, né? Eu posso deixar um pouquinho mais para cima. Pronto, olha lá. Então você consegue visualizar o interior dela. Aqui no menu Shading, você tem essa opção aqui, ó, cadê? Backface Cooling. Quando ela está desligada, você enxerga a parte interior do objeto. Quando você liga a opção Backface Cooling, ele não mostra a parte interior do objeto, ele mostra através, ó. Tá vendo? Não quer dizer que ele excluiu, ó, porque aqui o backface, o que seria? A face de trás do ângulo que você está visualizando. Então minha câmera está sendo visualizada desse ângulo aqui, as faces que estão atrás, elas se tornam invisíveis. Isso é útil, dependendo do que você estiver fazendo, ele torna a cena no modo de navegação aí mais leve. Tá? Então vou deixar aqui, ó, Shade, vou desligar o Backface para poder visualizar os meus elementos na cena, ok? O Maya tem também aqui no menu Shade essas opções de exibição, por exemplo, Bounding Box, tá? Para ele poder mostrar tudo em caixa. Se você não quiser, é só escolher outra opção. Flat Shading, ó, Flat Shade All. O Flat ele deixa facetado, tá? E se você quiser deixar, Smooth Shade é o mais comum aí de se trabalhar, tá? Bom, referente a layers, você pode organizar a sua cena da seguinte maneira. Do lado direito, você tem aqui o Channel Box. O atalho para ativar o Channel Box é Ctrl A, né? Ele tanto alterna como o Attribute Editor como o Channel Box. Se você teclando Ctrl A, ó, você alterna entre um e outro. E na aula anterior vocês viram como exibir isso usando o menu Window. Você pode escolher aqui o UI Element, né? Você tem aqui Channel Box Layer Editor, tá? Então tá. Com o Channel Box você tem aqui embaixo a área de Layers e esses botões aqui, que é da parte de criação de layer e organização de objetos, tá? Então se eu tenho aqui, por exemplo, esse queijo com o prato, né? Eu vou selecionar os dois objetos. Estou selecionando os dois objetos aqui. Então eu tenho esses botões que é para mover, né, para cima, mover para baixo. Esse aqui, que é o Create a New Layer, simplesmente só cria um layer vazio, não vai criar um layer com o objeto, né? E esse daqui, ó, que é o Create New Layer,
and assign select object. Então esse create, ele, além de criar o layer, ele vai ver o objeto que está selecionado e já vai incluir nesse layer. Então, por exemplo, se eu der um clique aqui, ó, clique, ele criou um layer chamado layer 1. E aí ele tem esse botãozinho aqui que é de visibilidade, ou seja, eu quero visualizar esse objeto na cena, eu deixo marcado esse V. Se eu desligar, ó, ele vai desativar o objeto da cena, vai escondê-lo, e aí eu só tenho os outros objetos mesmo para poder trabalhar. Então é uma forma também de você poder organizar isso, né, na sua cena. Se você quiser bloquear a seleção, mantê-lo visível, mas bloqueado, você vem aqui, ó, nesse outro quadradinho aqui, você clica, ele vai mostrar aqui T, que é de transparência, eu não consigo selecionar. Aí eu tenho aqui o R, que é de reference, tá? Que é referência, e ele também não consegue selecionar, porém ele não deixa mais transparente. E se eu clicar de novo, ele apaga e ele deixa você selecionar sem problema. É bom que você organize os layers pelo nome. Então, quando ele coloca aqui layer 1, você dá 2 cliques e você pode abrir essa caixa aqui e organizar. Por exemplo, eu posso pôr aqui, ó, queijo, e colocar uma cor para esse layer, por exemplo, o amarelo. Aí eu clico no botão Save e aí eu tenho aqui um layer com o nome queijo e a cor dele separado, tá? Agora, se eu clicar nesse botão para criar um novo layer, ó, então esse layer não tem nada, tá vazio. Mas digamos que eu tenho esse layer e quero adicionar um objeto nele. Então o que eu faço? Eu escolho aqui, por exemplo, esse pudim, né? E aqui, ó, no layer, eu clico em cima dele com o botão direito do mouse e tendo o objeto selecionado, tá? Agora eu vou aqui no layer com o botão direito, clico e eu tenho essa opção aqui, ó, Add Select Object. Pronto. O que ele fez? Ele adicionou esses dois objetos no meu layer. Então se eu clicar aqui no V, ó, V, ele escondeu. Eu vou dar 2 cliques. Eu vou pôr o nome para ele aqui de pudim. E vou pôr aqui uma cor verde. Pronto. Então tá lá. Estou organizando a minha cena através dos layers. Então, duas formas aí para você poder criar os seus layers e inserir esses objetos, né, no layer criado, tá? Você pode também, se quiser, deletar o layer. Então não tem problema se você deletar, ó, botão direito em cima do layer que você quer excluir, você tem a opção Delete Layer. Ele não vai apagar os objetos permanecem lá na cena, ok? E aí você pode colocar esses objetos no layer que você quiser, é só começar a criar. Uma coisa é, por exemplo, vou dar Ctrl Z aqui para desfazer, deixar o layer aqui novamente. Uma coisa aqui, você reorganizar a cena, né? Por exemplo, eu vou clicar nessa mesa, vou selecionar os elementos da mesa, vou criar uma camada já com o objeto selecionado, vou por aqui mesmo, certo? Vou pôr uma cor aqui azul, pronto. Então repara, a mesa, por padrão, ela está por cima, ou melhor, por baixo dos objetos. Muitas pessoas que usam outros softwares como o Photoshop, por exemplo, quando você organiza um layer, um por cima, outro por baixo, ele também mexe no objeto e joga um objeto para cima, para frente, né? No caso, como é 2D, ele joga o objeto à frente ou para trás. Aqui no Maya ele não vai fazer isso. Eu posso simplesmente organizar as camadas, ó, esse botão aqui, ó, que é para mover para baixo, né? Move down, ok? Ele está pondo só mesmo a ordem aqui dos layers, mas os objetos permanecem mesmo. Ele não vai interferir na questão de visualização dos meus objetos, por exemplo, ou para trás ou para frente, ele não vai mexer nisso, tá? Então é mesmo só para organizar aí na ordem que você quiser colocar na fila aqui de layers que você tem, ok? Bom, o que vocês viram até agora aqui nessa parte, né, dessa aula? Vocês viram aí como isolar objetos, como exibir os modos de shade aqui e a questão de layers. Agora, a questão aqui que você pode fazer uso ainda da interface do Maya são as shelves, são as famosas shelves do Maya, que são essas abas aqui em cima, tá? Essas abinhas aqui, ó. Essas shelves são muito úteis, gente. Então você pode configurá-las, pode modificá-las ou também você pode criar, tá? O Maya, ele tem uma shelf chamada Custom, que permite que você crie comandos para ela, porque é uma shelf vazia, não tem comando nenhum, mas você pode inserir comandos. Ou você pode criar a sua própria shelf com o nome que você quiser,
Conforme você for pegando experiência com Maya, você vai querer criar os seus comandos. Você vai utilizar de recursos, né, por exemplo, repetitivos, e você não vai querer ficar indo até o menu para poder ativar o recurso que você quer. Então é mais fácil criar uma shelf ou um atalho para ela para você poder usar, tá? Então aqui do lado esquerdo, ó, você tem esses dois botõezinhos, esse traço aqui e essa engrenagem, tá? Esse botão, que é o tracejado aqui, ele serve somente para você alternar entre as shelves, ó, ok? E essa engrenagem, ó, quando eu clicar, ele tem aqui a opção do Shelf Tabs, que é para desativar, não vou fazer isso. O Shelf Editor, que é para editar shelves, eu não vou editar agora a shelf, eu vou vir direto aqui no New Shelf. Quando você clica em New Shelf, ele abre um campo para você digitar, né, o nome para sua shelf. Por exemplo, digamos que eu queira usar, queira criar uma shelf para modelagem. Vou criar aqui modelagem, tá? Então eu posso criar uma shelf com o nome de modelagem, vou dar OK. Ele vem aqui, ó, coloca uma shelf e aí eu vou começar a inserir comandos, botões aqui de modelagem. Eu vou escolher aqui no menu 7 a opção Modeling. E aqui no menu Edit Mesh, ó, eu tenho a opção Bevel, Bridge, por exemplo, Add Division. Eu vou escolher o Bevel. O Bevel, para ele ser adicionado lá na shelf, lembrando, você tem que estar com a shelf ativa aqui, né? No caso, tá vendo? Ó, não tem nada, tô com ela ligada. Então eu vim aqui no menu Edit Mesh e vou escolher o Bevel. Para o Bevel ficar como um comando lá na shelf, você vem em cima dele, antes de dar o clique, você segura os botões do teclado, Ctrl Shift. Quando você segurar Ctrl Shift, você clica no comando Bevel, que é para ele adicionar lá, ó. Então aqui tem o comando Bevel. Eu quero também o Extrude, por exemplo, né? E aí eu vou vir aqui, deixa eu ver, no menu Mesh Tools, eu posso pôr aqui, por exemplo, esse Insert Edge Loop Tool. Eu clico e aí ele insere lá um outro botão de comando para modelagem, que é o Insert Edge Loop Tool, por exemplo. Ok? Bom, se você quiser inserir outros comandos, eu estou colocando comando de modelagem. Lembrando que eu fiz uma shelf de modelagem. Você pode criar shelves com os nomes que vocês quiserem. Se eu quiser excluir isso, eu venho aqui, ó, em cima do botão que eu adicionei, eu venho com o botão direito do mouse e eu tenho a opção Delete, ó, Delete, ó, Delete, ok? Ó, Delete. E se eu quiser deletar a shelf, eu venho aqui, ó, clique na engrenagem, Delete Shelf. Ele pergunta se você quer realmente, né, deletar a shelf modelagem, então você verifica o nome, ok? E ele deletou. Procure não deletar as demais shelves, né, para você não desconfigurar o padrão do Maya, para você não perder os comandos, para você não ter o trabalho de ficar criando shelf e comandos aí desnecessários, tá? Mais uma coisa aqui, as máscaras do Maya, as famosas máscaras. Aqui nesse conjunto de botões, ó, tá? Eu tenho esse botãozinho aqui, ó, ok? Esse quadrado aqui. Esse quadrado, se eu desativar, que seria o quadrado de objetos, eu não consigo mais selecionar nenhum objeto na cena, ó. Todos eles estão sendo ignorados pela seleção. Se eu ativar, aí eu consigo selecionar. Então é um recurso assim de máscara mesmo, de acordo com o objeto que você tem, é uma categoria, tá? Então você tem aqui, por exemplo, o join, curves. Então se você tiver esses objetos que pertencem a essas categorias, uma dessas categorias, você desativando, por exemplo, se eu tivesse aqui joints, né? Joints são parte de esqueleto para criar, no caso de rig de personagem, eu não conseguiria selecionar os joints do meu objeto, mas aqui, como está marcado, né, a opção Object, Surface, né, no caso, Surface Object, eu consigo ainda selecionar meus objetos. Então é mais uma máscara para você poder selecionar ou não as categorias de objetos na sua cena, certo? Bom, pessoal, essa foi uma aula referente à interface, né, aos comandos de interface. Vocês viram bastante coisa nova aí, bastante coisa interessante. Procure praticar esses recursos, procure dar uma usada aí para você poder entender melhor as ferramentas que foram passadas nessa aula. E espero que vocês tenham gostado. Nos vemos lá na próxima aula.